três tipos aí de... Três tipos de... Vamos voltar a três tipos de captação do aprendizado, né? Tem as pessoas que são visuais, e aí é importante o slide, né, para a pessoa acompanhar. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim? Então, tem a pessoa que ela é visual, né? Então, ela vai captar a informação, ali o conhecimento visualmente, ela precisa ler. Tem a pessoa que é auditiva, né? Que ela vai pelo ouvir. E tem a pessoa que a gente chama de sinestésica, que ela vai tanto pelo visual quanto pela audição. Então, eu sempre gosto de colocar o slide, coloco sempre muita informação no slide, para que todos os tipos de pessoas possam conseguir, com o seu tipo de aprendizado, pegar ali o conhecimento. Podemos começar? Vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Sim. Sim. Ah, perfeito. Sim. Então, vamos começar a falar da mente, né? Esse órgão aí espetacular, que eu tenho uma admiração, que eu tenho uma fascinação, digamos assim. E trazendo isso para o lado do empreendedorismo, né? Agradecer aí o Ismael pelo convite, o Eduardo, o Baixada Hub, né? Sempre que eu posso, eu trago aí a minha contribuição em relação à saúde mental. E dessa vez, não sendo diferente, né? Vamos trazer aqui a mente empreendedora, cuidando da saúde mental para potencializar os resultados. E o que eu vou trazer hoje aqui para vocês, né? A gente vai falar de algo que impacta diretamente os nossos resultados, que é a nossa mente. Então, vamos aprender um pouquinho como que a gente cuida da mente para que a gente alcance esses resultados, melhores resultados, um bem-estar, porque tudo isso é envolvido. E aí, hoje o Ismael colocou uma frase lá no grupo, né? Falando que, primeiramente, a gente tem que cuidar da mente, antes de ver o negócio como um todo, né? Como um todo. E é isso que eu pretendo passar aqui para vocês, um pouco desse conhecimento, algumas partes um pouco mais científicas, mas nada com uma linguagem que não consiga ser compreendida. Eu vim trazer aqui algo diferente, falando um pouco do que está envolvido biologicamente, quimicamente, em relação ao cuidado com a mente. A gente vai ver que tem coisas que todo mundo sabe, isso é falado, é batido, como é que a gente tem que cuidar, isso é o tempo todo falado, mas eu vim trazer de uma forma biológica, de uma forma química, como isso se apresenta na nossa mente, né? E como a nossa mente ela responde para o nosso corpo. Muitos aqui já me conhecem, outros não. Vou fazer uma apresentação breve de quem sou eu, né? Então, eu sou a doutora Cibele Carriello, esse daí é o meu CRM. Atualmente, eu faço pós-graduação em psiquiatria pela PSICS. Também sou residente em saúde da família pela Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Me graduei em medicina pela Unigran Rio, AFIA. Também tenho uma pós-graduação em gestão de recursos humanos que eu fiz pela Cândido Mendes. Devido à minha primeira graduação, né, que foi em administração de empresas pela Rural. E aí de experiência eu tenho 5 anos com vendas no varejo, 3 anos de atendimento ao cliente, back-office, treinamento, supervisão, e 9 anos como franqueada de restaurante de delivery do ramo de comida japonesa e pizzaria. Então, tenho uma certa bagagem aí, tanto na área de administração, quanto na área da medicina e seguindo aí na área da psiquiatria e da saúde de família também. Eu sempre gosto de começar aí com a epidemiologia, para a gente tentar entender como estão os números, né? Como é que está o cenário da saúde mental. E aí, o que a gente consegue ver aqui em relação ao nosso país? O Brasil ele é o terceiro pior do mundo em termos de saúde mental. E isso corresponde aí a 33,5% da nossa população, ela está enfrentando problemas nesse sentido. Então, o Brasil está liderando o ranking mundial de transtornos de ansiedade. Tá? Em relação à saúde mental, ele é o terceiro pior do mundo, mas em transtorno de ansiedade ele lidera o ranking. E isso é bastante preocupante para a gente. 9,3% da população afetada. Isso daí equivale a 18 milhões de brasileiros. E aí a gente pode pensar, mas só 9,3% da população. Mas se a gente pensar no número relativo, quantos milhões de brasileiros nós somos, isso dali, 18 milhões de brasileiros, é muita gente.
E isso daí impacta trabalho, impacta vida social, impacta família, impacta tudo, né? A depressão, ela também vem com uma preocupação crescente, que foi, né, todo mundo sabe que foi agravado pela Covid-19, e com a Covid-19 teve um aumento de 25% nos casos totais de transtornos mentais no país. Pode passar, Ismael. E aqui, trazendo a epidemiologia para o lado do empreendedor, né, teve esse estudo aí da Endeavor, que detectou aí 94% dos empreendedores que foram, né, entrevistados nesse estudo, eles já sofreram com alguma doença mental. Isso daí é um número preocupante para a gente, né? Por que será que o empreendedor, aí 94% já sofreram alguma doença mental? E aqui, na mesma reportagem, fala o que vem gerando essas doenças nos empresários, né? E outros dados que o estudo ele mostra é que a ansiedade correspondeu a 85% dos participantes, né? Eles já relataram ter sofrido com ansiedade durante a sua jornada empreendedora. O burnout, com 37% dos participantes relatando ter experiência do burnout, que é o esgotamento, né? A última fase lá. E o estresse, 56,8%, eles percebem a rotina de trabalho do empreendedor como estressante ou muito estressante. Mas então, por que a gente vai falar sobre saúde mental no empreendedorismo, né? Ali está a curva ali no desenho, se vocês conseguirem ver. O Ismael vai passar aqui o próximo slide. A gente tem o desenho ali, né? Uma figura da curva do estresse. E ali tem o bonequinho ali relaxado. E aí a curva vai subindo, chegando lá no ponto mais alto ali da fadiga. Então, entre o relaxado e o ponto de fadiga, ele está numa condição normal, ideal, né? Consegue lidar com aquilo ali. Vem descendo a curva da fadiga, ele já passa para a exaustão, onde ele já está ali com excesso de trabalho. Depois vem descendo, quando ele já está no esgotamento, aí entra a ansiedade, o burnout, o estresse, o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que já é uma patologia. E por que então que a gente vai falar da saúde mental? O empreendedor, ele lida ali, ó, alta pressão todos os dias, né? Alta responsabilidade também diária. E aí o estresse, a ansiedade e o burnout fazem parte, né? São comuns entre os empreendedores. E isso vai fazer o quê? Vai impactar ali diretamente nos resultados do negócio. Isso é fato. Não tem como o empreendedor que está na frente do negócio, está ali com alta pressão, com alta responsabilidade. Se ele não tiver estratégias para lidar com isso, o negócio dele vai ser impactado. A saúde dele impactada, o negócio dele será impactado também. Podemos seguir? Alguma dúvida até aqui? Não, perfeito. Fiquei espantado com o número, 94%. Deve estar. Quase todo mundo está nessa porcentagem, né? Exatamente, Ismael. É um número alto, né? Chama bastante atenção. Mas não é surpresa, né? Esses pontos aqui que eu falei, alta pressão, alta responsabilidade diária, isso daí a gente pode ter em outros trabalhos, todos os trabalhos têm sua pressão, sua responsabilidade. Mas a gente sabe que com o empreendedor, né, é diferente, é ele que é o negócio. Quando está começando, essa pressão ainda é maior, essa responsabilidade ainda é maior. Né, quando está começando, ainda não está estabilizado, ainda não está com carteira de cliente, ainda não. Isso daí vai duplicar ou triplicar. Né? Então, é uma situação difícil de controlar e a gente tem que ter estratégias para poder saber como isso funciona. E aí eu vou trazer a parte, né, biológica, a parte química, como é que funciona todo esse ciclo aqui para a gente agir naqueles pontos, para a gente evitar, para a gente agir na prevenção. E aí, como o Ismael já colocou aí a tela, para a gente pensar aqui um pouquinho, quem tiver um papel, uma caneta, a gente vai fazer alguns exercícios práticos, mas nada muito grande, não é só umas respostas, pergunta-resposta, para vocês refletirem e colocarem no papel, colocar para fora, não ocupar a mente com essas informações. Né? Quanto mais informação na mente guardada lá, a gente vai tentando acessar e isso gera
Estresse, isso gera ansiedade, isso vai liberar lá hormônios, vai liberar neurotransmissores, e a gente vai ver como é que funciona essa cascata toda. Então, pensem aí por um minuto, ó, qual a maior pressão que tem enfrentado no meu negócio hoje? Pensem aí vocês. E anotem, né? Tem que pensar e colocar para fora, não deixar essa informação guardada na mente. Não quero ninguém depois daqui do hot set ficar pensando, meu Deus, qual é a minha pressão? Porque aí essa pergunta já vai gerar uma pressão para vocês e não é isso que eu quero. Tá? Então, anota aí no papel, coloca para fora, tira da mente, pensa e anota aí que a gente vai fazer outras atividades assim precisando do papel e da caneta para anotar. Vou dar um minutinho aí para vocês. Enquanto isso, eu vou tomar um café. Não é o horário ideal de beber café. 7h53 não é o horário ideal de beber café. Está amenizado porque está com leite, mas não é o horário ideal. Interfere no sono, Sibeli? Interfere no sono. Interfere, porque ele é um estimulante, né? Essa hora para a gente já estar ali colocando o corpo para dormir, para descansar, para repousar, né? Depois do dia todo. E aí, essa é uma outra barreira aí para o empreendedor, né? A gente não tem hora de começar, ou melhor, a gente tem hora de começar, desde a hora que a gente abre o olho, só que a gente não tem hora de terminar, né? E aí a gente vai, isso aí é uma estratégia, ó, já estou adiantando aqui uma estratégia que a gente tem que fazer para poder controlar isso e ajudar a nossa saúde mental. Podemos seguir? Pode sim. Vamos lá. E será que existem alguns sinais de alerta, né? Para essa questão, para esse, nossa, eu estou com a minha saúde mental em dia, estou com algum problema, está começando, tem alguns sinais? Sim, existem uns sinais de alerta, né, que a gente precisa prestar atenção. E aí, a gente pode destacar aqui alguns: a irritabilidade, a impaciência. E aí não é, mas tem uma pessoa que já é irritada, já é um pouco mais impaciente. Não, mas é uma irritação e uma impaciência acima do normal para aquela pessoa, né? Tem pessoas que realmente têm uma personalidade que é mais irritada por ela mesma, mas é essa irritação já que virando patológica, né? Acima do normal. Assim como a impaciência, a dificuldade de concentração também, você tenta se concentrar em fazer um trabalho, em ler um livro, e você não consegue. A insônia, né? Todo mundo sabe que isso aí é um sinal de alerta que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Só que o que muita gente não presta atenção é que o excesso de sono também. Então, a insônia é muito mais clara, né? Todo mundo percebe logo a insônia. Agora, o excesso de sono, não. O excesso de sono também é um sinal de alerta. É um sinal de alerta importante. Medo constante de falhar também é um sinal de alerta. Você está sempre com aquele medo de não dar certo, vou falhar, não vou conseguir. Isso daí fica de alerta também para a gente. E reconhecer os sinais é o primeiro passo para a prevenção. E aí vem aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir realmente do que o remédio tomar depois. E aí, a gente vai fazer mais uma prática. Pergunta para você mesmo: estou me sentindo assim? Estou me sentindo com aqueles sintomas? Né? Estou me sentindo mais irritado, mais impaciente, estou com dificuldade de me concentrar, não estou conseguindo dormir, eu começo a dormir e depois no meio da madrugada eu acordo e não consigo voltar a dormir, ou eu tenho problema de iniciar o meu sono, né? São fases diferentes, são tipos diferentes de insônia. Dificuldade para pegar no sono é uma coisa, você dorme, você acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir, é outra coisa. Então, pensem aí se vocês estão se sentindo assim, ou se já se sentiram assim em algum momento. E aqui eu estou fazendo uma pergunta fechada, né? Que você vai responder sim ou não. Se você responder sim, escreve para você aí no papel, coloca para fora, né? Vamos já fazendo esse trabalho aqui de terapia em grupo, vamos chamar assim. E bota aí quais os sinais de alerta que você já percebeu que já teve um dia ou que está tendo no momento, para depois a gente pensar sobre isso. Tá? E aí, olha, uma frase aqui que representa bem essa questão da mente, da saúde mental, né?
me chamou muita atenção quando eu li e resolvi trazer aqui para vocês. Um oceano agitado não permite ver através dele. É assim com a água do mar e é assim com a mente humana. Se a mente humana ela estiver confusa, desorganizada, é difícil a gente ver através dela, é difícil a gente tomar uma decisão assertiva, é difícil a gente ter prazer na vida, é difícil a gente fazer um negócio, é difícil a gente ser criativo. Então, a gente tem que começar o nosso negócio cuidando da nossa saúde mental. Escreveram? Podemos seguir? Pô, perfeito. Tô acompanhando. Quem não tiver com papel e caneta, manda no WhatsApp. Todo mundo tem aquele próprio WhatsApp que fala ali consigo mesmo. É até bom que você relembra os pontos que você tem que ter atenção. Isso. E como que a questão da saúde mental aí vai impactar no desempenho nos negócios, né? São questões aí que a gente tem na mente, a gente sabe que acontece dessa forma. Se eu não estiver bem, vai impactar as decisões? Elas ficam comprometidas? Sim. Você vai ser prejudicada. A clareza mental, como eu falei, a sua mente está desorganizada, está agitada. Você vai conseguir tomar uma decisão assertiva? Você vai conseguir ter clareza mental daquela situação para poder tomar a melhor decisão? Não. E aí, com isso, faz o quê? Aumenta decisões impulsivas ou então aumenta a procrastinação. Por quê? Porque o seu cérebro, quando no início o Ismael falou do computador dele, e eu falei assim, o seu computador está igual à mente. Por quê? Ele não gosta de sair da zona de conforto. Então, o que ele faz? Você tem ali um estressor, né? Você está com a mente desorganizada. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você ou tomar uma decisão logo para poder se livrar daquele problema, ou ele vai fazer você procrastinar, não tomar decisão naquela hora e ir procrastinando para outro dia. Para quê? Para ele manter o que a gente chama de homeostase, equilíbrio. Ele vai ficar ali na zona dele de conforto sem trabalhar. Porque se ele tiver que resolver naquele momento, aquela decisão, ele vai ter que pensar, ele vai ter que gastar energia, ele vai ter que fazer sinapse, ele vai ter que fazer tanta coisa que ele prefere te sabotar. A nossa mente, ela nos sabota o tempo todo. Porque ela quer manter a homeostase, ela não quer gastar energia. Ela quer guardar aquela energia para alguma coisa. Então, ela sempre vai fazer isso. E a gente tem que perceber quando a gente tem esse pensamento de sabotamento que a mente está fazendo com a gente. Entendido ou ficou confuso, pessoal? Ok. Eu acho que eu entendi. Por Entendeu? exemplo, ela sempre quer se preservar ao máximo, né? Ela quer se preservar, ela quer preservar a energia dela, quer viver na zona de conforto. Está funcionando assim? Os órgãos todos estão funcionando, todo mundo está ali bonitinho. Então vamos permanecer aqui. Para que eu vou me estressar? Para que eu vou gastar energia? Então ela vai formar um esquema, uma estratégia de você não gastar energia naquele momento. Então ela vai fazer com que você tome uma decisão impulsiva para se livrar logo daquele problema. Ou ela vai fazer você procrastinar. E outro impacto aí no desempenho nos negócios é em relação à produtividade. Sua mente exausta, você não vai produzir, né? Ou você vai produzir menos, e como é que está aí na apresentação, vai trabalhar mais. Porque você não vai ter um rendimento bom porque a mente está cansada. Né? Quantas vezes você chega do trabalho e aí chega em casa, ou a esposa, ou o esposo, ou os filhos demandam de você e você já está com aquela mente cansada e você vai, o que você faz? Se o filho pede alguma coisa, você fala logo sim. Por quê? Porque você não quer pensar, você não quer se estressar, você não quer gastar, porque sua mente está cansada para poder relutar com o filho ali naquele momento. Então, muitas vezes a gente fala assim, tá bom, tá cansado, eu não quero me estressar porque minha mente está exausta. E no trabalho a mesma coisa, né? Então, assim, aí você acaba com essa exaustão da mente, trabalhando muito mais horas, produzindo menos. Isso vai impactar no seu negócio? Vai impactar no seu negócio. De repente, você não consiga entregar no prazo um serviço que você deveria entregar. Ou
Outro, né? Não entregar com a qualidade que você poderia ter entregue melhor, que você sabe que você tem capacidade e por uma mente cansada você não conseguiu entregar. E aí que entra aí, faz o gancho aí com os relacionamentos, que vai afetar a equipe, os seus parceiros e os seus clientes na cascata final. A equipe, você pode ter atrito com a sua equipe, pode não conseguir passar uma informação, né, da forma que deveria ser, um comando, os parceiros da mesma forma, e os clientes aí na cascata final, não recebendo o produto no prazo, não ficando satisfeito com o que recebeu, entre outras coisas. Mas será, eu falei que ia falar da parte biológica, né, da química, será que realmente existe um componente que a gente possa colocar a culpa, digamos assim? Ah, não, o culpado disso é esse aqui, tem um nome. É isso que eu vou começar a apresentar agora para vocês, tá? Uma parte, talvez fique, para quem gosta, vai ficar um pouquinho mais interessante. É uma parte, assim, normalmente eu não trago nas minhas apresentações, mas hoje eu decidi trazer um pouquinho mais para vocês poderem entender como é que funciona e falar, ah, por que eles falam isso? Por que fala para fazer isso? Então, aqui vocês vão entender um pouquinho da biologia e da química, tá? Que está por trás aí do estresse, o Ismael já colocou ali. E sim, existe o cortisol. Quem já ouviu aí falar que ele é o hormônio do estresse? Alguém já ouviu? Já tinha ouvido, só não sei como funciona. Então, vou tentar. Eu tentei colocar aqui de uma forma explicada, né, mais simples, porque é muito complexo, porque lida aí com a circuitaria cerebral, questão de hormônio e feedbacks positivo e negativo, é uma coisa assim bem complicada para a gente entender, tanto é que a gente leva 6 anos para entender, e acaba a faculdade a gente ainda não entende tudo direito, mas eu decidi trazer aqui de uma forma mais pontual, que a gente vocês consigam entender também, né? E não tem necessidade de ser nada aqui muito aprofundado também. Então, existe sim o hormônio do estresse, né? Que é o cortisol. Ele é um hormônio esteroide, tá? E aí ele é da família do glicocorticoide ali, ele é produzido nas glândulas adrenais ou suprarrenais, né? Que estão ali em cima dos rins. E as funções dele, ele regula o humor, a motivação, o medo, a pressão arterial, a quantidade de açúcar no sangue, entre outras coisas. Então, ele tem diversas funções. Por quê? Porque ele afeta diversas partes do corpo. Isso porque a maioria das nossas células, elas apresentam receptores para esse hormônio. E aí, o que é o receptor? Como se fosse chave e fechadura, né? Cada fechadura ali entra uma chave. Então, isso ali é um receptor e o outro é o hormônio, e aí eles vão se ligar. Então, a maioria das nossas células do corpo todo tem esse receptor, né? Tem essa fechadura para o cortisol entrar e ali ativar ou desativar sistemas, ativar ou desativar cascatas, regular ou desregular, dependendo de onde está e com quem ele vai estar fazendo a interação também, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E uma informação muito importante é que ele anda junto ali com o ritmo circadiano, né? Que é o nosso relógio biológico, digamos assim, né? Que é como a gente conhece. Então, os níveis do cortisol, eles vão variando ao longo do dia, né? Ele tem o seu pico pela manhã, cerca de 8 horas, e aí quem já foi fazer exame para medir o cortisol que o médico passou, quando você vai no laboratório, eles falam, ó, para fazer o cortisol você tem que chegar aqui no máximo até 7 horas, no máximo até 7h30, por conta do horário de pico, senão a gente não vê como é que está esse cortisol fidedigno, e sim a gente já pega ele subindo. E o mínimo dele é à noite, preparando o corpo, então, para o repouso. Então, conforme vai passando o dia, ele vai diminuindo, mas isso a gente vai ver, se não tiver nenhum estresse, se não tiver nenhum problema, né? Porque ele vai subindo e descendo, ele subindo e descendo. Aconteceu alguma coisa, ele sobe, e aí depois vai e regula. Sobe e regula, e chegando no final do dia, ele vai diminuindo para a gente poder entrar em repouso, para o corpo poder dormir e descansar, repor as energias, fazer os reparos celulares e várias outras coisas para que a gente acorde bem no outro dia. Tá, ficou muito chato assim, essa questão do cortisol? Ou tá interessante? Não, eu gostei. Assim, Sibeli, o que agora falando sobre o ciclo circadiano que você falou.
por exemplo, ele pode ficar desregulado, né? Conforme você vá demandando da sua mente. Isso é correto ou estou viajando? Não, é correto. Conforme são os seus hábitos. Vamos supor, a gente que é plantonista, trabalha de madrugada, faz 24, né? A gente não consegue descansar, porque a mente está ligada ali o tempo todo, né? Por mais que a gente tenha ali nosso horário de descanso, que a gente, né, faça revezamento com outro profissional, a gente não consegue descansar. Então, o pessoal que trabalha pela madrugada, que está acordado de madrugada, o cortisol dele, que deveria estar baixo quando ele está dormindo, né? Porque o ciclo circadiano é com luz, sem luz, entendeu? Ele entende que está com luz é dia, está sem luz é noite. Então, assim, a pessoa está acordada à noite, né? Quando deveria estar dormindo, ali o cortisol dela está alto. E aí, semana passada ou retrasada, um fotógrafo falou para mim, eu não estou conseguindo dormir. Estou com problema de insônia, porque eu trabalhei muitos anos cobrindo festas de madrugada e agora eu não consigo dormir. O ciclo circadiano dele está descontrolado, né? Ele provavelmente está com cortisol, e aí ele dorme durante o dia, o cortisol dele baixa durante o dia, e ele tem sono e ele dorme, e à noite o cortisol dele está alto e ele está acordado, não consegue dormir. Entendeu? Poxa, entendi. Bacana. Foi? E aí tem essa questão, fala muito de higiene do sono, a gente precisa fazer higiene do sono, é uma das estratégias, a gente precisa dormir melhor, a gente precisa desligar das telas, a gente precisa desligar das luzes, né? O cortisol, ele entende, se tem luz, está de dia, vou liberar cortisol porque eu tenho que dar energia para esse corpo. É uma das funções dele, né? Quando ele regula ali a quantidade de açúcar no sangue, o açúcar é carboidrato, açúcar é energia do corpo, é estocado, e aí a gente vai ver que por isso que vai gerar acúmulo de gordura abdominal, por isso que pode gerar obesidade, porque o corpo ele armazena energia para um futuro perigo e ter energia para poder enfrentar esse perigo. Rômulo, se dá para recuperar noites de sono perdida? Então, isso aí é muito discutido e, assim, recuperar aquela noite perdida, como eu falei, à noite, o corpo, as células, elas passam por reparo celular de tudo que ela sofreu, né, durante o dia. E, assim, esse reparo celular, não. Reparo celular é do dia que aconteceu. Então, se ali fez um defeito numa célula, ali vai ficar. E a gente não consegue repor esse sono perdido. É muito difícil. Não, tanto é que você pode tentar dormir, mas você não fica revigorado da mesma forma, né? E aí a gente pode partir para estudos de polissonografia, muitos são feitos nessa, que é o estudo do sono, né? Coloca os eletrodos para poder medir, mas não, a gente não consegue uma noite de sono mal dormida, uma noite de sono de trabalho, né? Uma noite de trabalho ali que você não dormiu, para você repor, é bem, bem complicado. Eu, por exemplo, quando eu faço o plantão da madrugada, eu chego em casa, eu não consigo nem mais dormir, porque eu já venho na adrenalina da madrugada, já chego, e eu não consigo dormir mais, né? Mesmo fazendo toda a questão do sono, e aí, para eu me recuperar, não é nem dormindo muito, é voltando ao hábito normal, é dormir noite seguida, né? Não é chegar em casa e dormir o dia todo, não repara o sono, é voltar no hábito. E aí quem faz plantão ou quem realmente trabalha muito de madrugada não consegue, dormindo durante o dia não consegue, tá? Porque ali é quando o corpo teria que estar com cortisol alto para alguma coisa, ele vai estar com baixo, e aí vai acontecer o que acontece com esse fotógrafo que eu atendi, que estava com um problema nesse aí, que começa a causa de insônia, vira patológico, e aí, em alguns momentos, tem que entrar com medicação mesmo, tá? Respondi a sua pergunta, Rômulo? Rômulo, está por aí? Sim, ele está mandando mensagem. Ah, ele mandou mensagem, é verdade. Isso, de nada. Vamos seguir, então, com o hormônio do estresse, cortisol, né?
Então, como eu falei, ele prepara o organismo para enfrentar momentos de perigo, tá? Esse é o cortisol. Só que olha o problema. O corpo ele não sabe a diferença entre situações reais e imaginárias. Ele não sabe o que é real, ele não consegue distinguir o que é real ou o que a gente pensou, o que a gente imaginou. Não existe essa diferença, tá? Na mente. Então, por isso que ela aplica golpes na gente, né? Por isso que ela sabota a gente, porque a gente não sabe o que é real, o que é imaginário. E aí tem estudos, né, do que a gente, da nossa mente consciente e subconsciente. A gente tem 5% da mente como consciente e o subconsciente é 95%. Então, assim, o subconsciente cria ali coisas e essas criações vão entrar numa circuitaria cerebral, vão ativar hormônios, neurotransmissores e aí vai para o corpo, né? O corpo vai responder. Então, assim, o cortisol ele prepara o organismo para enfrentar esses momentos de perigo. Só que o corpo não sabe a diferença do que é um perigo real, você está ali na frente de um leão, ou do que você está imaginando que ali é um gatinho, você está na frente de um gato, só que você está imaginando que ali é um leão. O corpo vai responder da mesma forma. Tá? E vou trazendo aqui para o nosso mundo do empreendedorismo, o que a gente tem? Eventos desafiadores no negócio. A gente trabalha muitas vezes com prazos apertados, alto volume de trabalho, falta de vendas e boletos, e problemas, e gerenciar a equipe, e gerenciar pessoas, que é a parte mais difícil. E tudo isso daí para a mente, ela lança para o corpo como um momento de perigo. E aí o corpo entende, o organismo vai entender como uma possibilidade de ameaça. E o que vai acontecer? O que o corpo vai fazer? A circuitaria cerebral toda vai agir e quem vai ser liberado? Cortisol, o hormônio do estresse. Ele vai ser liberado e os níveis vão ficar acima do normal. Então vai ser liberado e os seus níveis vão ficando acima do normal. E aí se esse estresse, todo dia, você não tem uma estratégia para lidar com isso, você vai simplesmente deixando acontecer, deixa a vida me levar e você vai indo, e você não consegue, não tem estratégia nenhuma para lidar com isso, você fica nesse estresse crônico. E os níveis de cortisol ficam sempre altos no seu organismo. Ou então você já está lá naquela fase do bonequinho que eu mostrei lá, no transtorno de ansiedade. E aí o que acontece? Vai ter uma hiperestimulação da produção do cortisol no organismo. E aí vai estar lá em cima o cortisol. Sempre. Ah, mas não tem que estar alto para você ter ali resposta, para você ter resposta de luta ou fuga. Não, ele tem que subir nesses momentos e depois descer. Ele não tem que ficar alto. Então, quando tem um estresse crônico, um transtorno de ansiedade crônica, alguma coisa que faça ali uma hiperestimulação, que está ali o tempo todo, né? Então, vai causar alguns danos aí no organismo. E aí a gente passa para o próximo slide, que vai falar o que esses níveis altos de cortisol na corrente sanguínea, eles vão poder desencadear. E aí, ó, hipertensão arterial, diabetes, depressão, acúmulo de gordura abdominal, como eu falei anteriormente, e aí a obesidade, a imunossupressão, que vai baixar a sua imunidade, e aí ele lá na frente, quando eu falei que ele é um glicocorticoide, ele é um corticoide, o cortisol, né? E aí, por isso que quando a gente passa a substância sintética como remédio, né, que é o corticoide, a gente não pode, tem que seguir ali os dias que o médico passa, ó, usa 3 dias, usa 5 dias, o uso nunca é muito prolongado. Por quê? Porque ele causa imunossupressão, ele deprime o seu sistema imunológico e você fica suscetível a infecções, a vírus, a bactérias, o seu sistema de defesa, ele fica deprimido, né? Então, por isso essa questão da gente, o cuidado todo dos médicos em usar corticoide. Tá? E às vezes as pessoas não acreditam, né? Acham que é Predsim para criança. A mãe acha que é xarope, mas não é xarope, é corticoide. E aí, eu dei o xarope para ele. Qual xarope que você deu? Predsim. Eu falei, mãe, Predsim não é xarope, Predsim é corticoide. Você está fazendo há quantos dias? Já 10. Mãe, é para fazer de 3 a 5 dias. Então, a gente passa uma orientação
aí ela tem em casa e ela dá corticoide para a criança. E aí volta a criança semana que vem, porque está resfriada, porque pegou uma bactéria, porque está imunossuprimida, porque está dando corticoide direto. Pode desencadear também dores musculares, alteração do sono. Olha aí a gente falando da insônia ou do excesso de sono, tá? Queda de cabelo, elevação dos níveis de colesterol também. E aí, numa situação mais grave, ela pode, tudo isso aí junto, né, pode causar um acidente vascular cerebral, um AVC, né, porque ali você tem hipertensão, diabetes, você tem uma síndrome metabólica, né, com um acúmulo de gordura abdominal mais obesidade. Você tem alteração no sono, você tem nível elevado de colesterol, é um passo para você ter um acidente vascular cerebral. Você tem um entupimento das veias ou um infarto agudo do miocárdio, tá? Isso aí numa situação mais grave, tá? Eu botei aqui para chamar realmente a atenção de como isso pode chegar. Vamos seguir. Só que o cortisol, ele não trabalha sozinho. Tem os neurotransmissores, né? A serotonina, a dopamina, o GABA, e eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente para vocês, e aí vocês vão ver como que eles funcionam juntos e causam desencadeiam aqueles problemas com cortisol elevado, tá? Então, o cortisol, né, ele vai exercer um impacto significativo sobre os neurotransmissores do cérebro. Ele gera interações que vai alterar o humor, a cognição, o comportamento da pessoa. E eles são observados, isso daí é observado em quadros de estresse crônico, ansiedade e depressão. Então, tudo aí voltado aí para a nossa saúde mental, né? E ali o bonequinho está ali, ó, estressado, né? O ciclo da ansiedade, estresse e o cortisol ali, fazendo aquele ciclo ali, né? Acaba ficando um ciclo vicioso se você não tomar uma atitude. A gente vai falar aqui primeiro Pode falar, Ismael. O bonequinho já tá ali, memória prejudicada. Às vezes a pessoa acha que é esquecida, tá ficando esquecida, mas é isso, né? O estresse. Exatamente. A questão da memória, ela é afetada, né? Você não consegue ali desempenhar, você não consegue lembrar das coisas. E eu acabei de ver isso, eu acabei de botar alguma coisa em algum lugar, não consigo pegar, não consigo lembrar aonde que eu coloquei. E o primeiro neurotransmissor que eu vou falar é da serotonina, né? A interação do cortisol com a serotonina. Ela é conhecida, né? A serotonina é um neurotransmissor aí do bem-estar e do humor. Os neurotransmissores, eles são liberados durante a sinapse, né? Que é a interação de um neurônio com o outro, para dali sair a comunicação para o restante do corpo para fazer a ação. Isso ocorre aí em sei lá quantos milhões de segundos, a gente não percebe, tudo é feito, né, de forma que a gente não consegue sentir, né? Essa é a verdade. Então, assim, esses neurotransmissores, eles ficam ali no que a gente chama de fenda sináptica. Ali mais para frente vai ter uma imagem como é que funciona essa fenda sináptica e onde ficam os neurotransmissores. Então, a serotonina é do bem-estar, é do humor, né? É bastante falado aí, né, na televisão. E qual é o impacto da interação da serotonina, né, com os níveis elevados de cortisol? O cortisol, ele diminui a disponibilidade da serotonina. Mas por quê? Como assim ele vai diminuir a disponibilidade de serotonina? Ele vai fazer um desvio a serotonina, ela tem um precursor, que é o triptofano, né, para poder produzir a serotonina. E aí o que o cortisol faz? Ele vai desvia esse precursor para outra via de metabolização que não seja de serotonina. E aí a gente vai lá e fica sem serotonina. Ou outro impacto é diminuindo a eficácia dessa serotonina, né? Através do quê? Da dessensibilização dos receptores. A fechadura e a chave não vão encaixar mais. E aí, não tem serotonina, vai diminuir a eficácia dos que já tem. A consequência disso, a atividade da serotonina vai ser reduzida e pouca serotonina tem ligação forte, né? Pouca serotonina ali disponível na fenda sináptica na hora de fazer as sinapses. Tem ligação forte com sintomas de depressão, ansiedade, alterações do sono e do apetite. Tanto é que os medicamentos que a gente usa para depressão, ansiedade, eles são chamados de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esse, junto com outros, né?
mas esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina, essa medicação age ali na fenda sináptica, não deixando a serotonina sair dali, porque quando ela sai, vem esses sintomas de depressão, ansiedade, alterações do sono, do apetite, que é o que ela controla. Aí é uma circuitaria bem mais complicada, porque aí entra as vias do cérebro, entra as partes, né? Córtex pré-frontal, occipital, sistema límbico, amígdala, e aí é muito mais complicado. Então, eu queria trazer só essa parte aqui mesmo para que vocês tenham essa ideia, né, dessa interação. E aí o outro que a gente vai trazer, outro neurotransmissor, é a dopamina, né? Ela é um neurotransmissor ligado à recompensa, à motivação e o prazer. Como que é o impacto da interação deles dois, né? Com cortisol elevado. Com a dopamina é uma relação mais complexa ainda, porque ela age de duas formas. No primeiro momento do estresse agudo, né? Aquele estresse pontual, ela vai aumentar a dopamina, tá? A dopamina lá em cima, aí você vai ter o seu foco aumentado, a sua motivação aumentada. Só que num segundo momento, ele vai ter um desregulamento desse sistema que a gente chama de sistema dopaminérgico, né? Que é a base da dopamina. E aí o estresse crônico, ele leva então a essa disfunção, a perda da função da dopamina, principalmente nas vias ali que vão pela recompensa. E aí, qual a consequência dessa ação toda aí, desse circuito todo? Falta de motivação, perda do prazer, que a gente chama na psiquiatria, né, de anedonia. Muitas patologias têm esse sintoma, né, que é a perda de prazer. A pessoa fica sem prazer na vida, não sente prazer em fazer nada, coisas que ela tinha prazer em fazer antes. Ela, tem prazer em ler livros, amo ler livros, não lê mais porque não sente mais prazer. Isso daí está na desregulação da dopamina, tá? E com essa disfunção, esse desregulamento aí do sistema dopaminérgico, também existe aí a consequência do desenvolvimento de comportamentos de dependência ou compulsão, né? Ou então você se torna dependente, pode ser dependente químico, alcoólico, ou compulsão por compras, compulsão por qualquer coisa, né? Para poder satisfazer aquela falta ali, né? E aí entra no sistema de recompensa. Isso daí é bastante complicado, bastante complexo. Ô, Sibeli, tem gente que fica com vício em trabalho, né, também, né? Que vira um ciclo enorme, né? A pessoa se recompensa por trabalho, ao mesmo tempo se estressa. Como é que é um ciclo que não tem fim, né? São os que a gente chama de workaholic, né? Não param de trabalhar nunca. E aí, ali, ele vai ficar ali naquela compulsão pelo trabalho, e a gente vai ter que entrar, provavelmente, com medicação, tá? Para regular essa questão da dopamina, dessa via dopaminérgica dele, tá? Para que ele volte a ter esse sistema. E não é só a dopamina, né? Provavelmente ele está com outros sistemas desregulados também. Não é tão simples assim, a questão da medicação que a gente usa é bem complexa, porque quando você usa uma medicação, mexe em outra via, em outro canto, então a gente tem que tomar uma aqui, ajustar outra ali, e a gente vai ajustando. É bem complicado, tá? Não é tão fácil, e aí cada paciente é um paciente, cada organismo responde de uma forma, mas dá para a gente, e aí a gente faz uso também de terapia, né, psicoterapia junto, mas dá para a gente resolver, tá? O próximo neurotransmissor é o GABA, né, que é o gama-aminobutírico, é um neurotransmissor inibitório, e ele é o calmante do cérebro, vamos botar assim, é o freio do cérebro, né, tá até escrito ali embaixo. O impacto dele com os níveis elevados de cortisol, ele vai afetar a atividade do GABA. Essa figura aí, ó, que eu botei. Aí são 2 neurônios fazendo sinapse. E esses pontinhos amarelos são os neurotransmissores ali liberados no processo de sinapse, né? Um libera, o outro... Então, o que os remédios fazem, ou vamos supor lá o da serotonina, né? Eles mantêm a serotonina aqui nessa fenda sináptica, que é esse espaço entre um neurônio e outro. É bem bonito, né? Eu gosto. Vamos voltar aqui para a interação, eu voltando aqui na minha...
coisando ali a minha figura, né, que eu gosto dos 2 neurônios. Vamos lá, impacta então ali a atividade vai afetar a atividade do GABA, né? Ele vai reduzir o cortisol alto, ele vai reduzir a eficácia dos receptores, né? Ali a fechadura ali para a chave do GABA, então vai ser diminuída. E ele diminui o freio natural do cérebro. Essa interação do cortisol com o GABA vai diminuir o que o GABA faz, que ele é inibitório, ele inibe alguma coisa de acontecer. E aí, com essa inibição, o que vai acontecer? Uma hiperexcitabilidade neuronal. O cérebro vai ficar hiperexcitado. E aí, o que vai acontecer? Ansiedade, pânico, dificuldade para relaxar ou para dormir. Tá vendo como não é só um neurotransmissor que está ali, não é só o cortisol também sozinho? Então, ó, tem o GABA, tem a dopamina. Então, todo mundo pode estar ali desregulado para estar ali fazendo a dificuldade para você relaxar, para você dormir. E a gente vai ter que ver estratégias para lidar com isso. E, por final aqui dos neurotransmissores, a gente tem a noradrenalina, né, que é um neurotransmissor, ele é ativador, ele ativa, né, ele está envolvido na resposta de luta ou fuga, junto com o cortisol, porque ó, ele é liberado em conjunto com o cortisol. O eixo que regula, né, a liberação dele é o eixo do estresse, que é formado pelo hipotálamo, a hipófise e a adrenal. Então, ele é regulado por esse eixo do estresse. O precursor dele, né, interno, endógeno, é a adrenalina. Então, a adrenalina se transforma em noradrenalina. E o cortisol, então, vai atuar junto aí com a noradrenalina e a adrenalina para manter o estado de alerta, tá? E qual é a consequência disso? É legal ficar sempre em alerta? Não, não é legal. A consequência desses níveis altos e sustentados, né, de cortisol, noradrenalina, adrenalina, ali tudo alto. O corpo fica em hipervigilância, aumenta a sua irritabilidade, vai aumentar a sua frequência cardíaca e vai aumentar a pressão arterial. Então, você vai estar ali, uma bomba relógio, para qualquer coisa que acontecer, você, né, tá lá. A resposta de luta ou fuga. Pessoal, sei que fica aí meio um pouquinho mais pesado, né? Falar dos neurotransmissores, do cortisol, mas deu para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona tudo isso, que não é simplesmente o cortisol, tem outras coisas envolvidas, né? E o neurotransmissor. Tudo isso, o cérebro funcionando ali, mandando ativações, inibições e o corpo respondendo. Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. Já é 8h30, vamos... E aí, agora a gente vai entrar na parte das estratégias para cuidar da mente, né? O que a gente tem que fazer para cuidar dessa mente, né? Então, aí, a resiliência, a gente tem que ser resiliente da inteligência emocional. Algumas dicas aqui de como a gente faz isso, para quê? Para evitar toda essa circuitaria que eu acabei de falar, de hormônio, de neurotransmissor, e a gente poder manter os níveis de cortisol aí, junto com os outros neurotransmissores, no nível adequado, tá? Então, ali, técnicas, a gente tem que aprender algumas técnicas para lidar com as frustrações e os desafios. A gente tem que aprender a reconhecer nossas emoções sem julgá-las, sem julgamento. Mudar padrões de pensamento, isso é muito importante, né? Eu tenho que ter foco no que pode ser feito em cada situação. Em que momento as atitudes devem ser colocadas em prática. Isso daí tem que mudar o seu padrão de pensamento. Né? Lembra que eu falei que a mente não sabe o que é real e o que é imaginário? Então, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. A mente não sabe, ela produz coisas, ela produz imagens, ela produz momentos, pensamentos, que na verdade é fruto realmente da sua imaginação, do seu subconsciente. Aquilo ali vai ativar toda aquela circuitaria ali que eu falei, do cortisol, dos neurotransmissores, e o corpo vai reagir com todas a taquicardia, né, o aumento da frequência, aumento da pressão arterial, alteração no sono, e por isso que a gente tem que ter essas técnicas aqui para evitar que toda aquela ativação aconteça. Então, temos que prestar atenção aqui. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem que se questionar sobre os pensamentos negativos que a gente tem.
né? Quando a gente estiver ali, né, pensando alguma coisa ruim, poxa, não vou conseguir. Mas por que eu não vou conseguir? A gente tem que ter isso em mente, né? Ali, ó, existem pensamentos negativos que apenas trazem angústias e despertam gatilhos internos. E aí, volto a dizer, a mente ela sempre vai preferir a zona de conforto. Então, ela vai trazer para sua memória coisas que façam com que ela fique naquela zona de conforto. Então, é tentar ali, ó, se questionar realmente sobre os pensamentos negativos que vierem na mente de vocês. Não vou conseguir. Mas por que eu não vou conseguir? Será que realmente não vou conseguir? Mas eu tenho isso, eu sei aquilo. Por que o cliente não vai fechar? Então, sempre se questionar, tá? Se aquilo dali é uma coisa realmente real e palpável ou é a sua mente tentando te sabotar para que você não saia da sua zona de conforto. Porque se você sair da sua zona de conforto, ela vai ter que gastar energia. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Para a gente empreendedor é a parte, acho que mais difícil. Como eu falei, a gente acorda já trabalhando, não sabe a hora que vai dormir, dorme trabalhando com o telefone. É muito complicado. Então, a gente tem que conseguir criar horários de desconexão. Isso daqui, ele tem a figurinha ali de um checklist, é fazer esse checklist mesmo e ver como é que a gente pode fazer da melhor forma, tá? Estabelecer limites claros entre trabalho e vida pessoal. Você tem que ter o horário. Ah, mas eu sou empreendedor. Eu tenho que ter o horário de começar a trabalhar, tem que ter o horário de terminar de trabalhar. Ah, mas hoje eu vou até mais tarde. Começa até mais tarde, faz uma pausa no meio da tarde. Sempre de acordo com a sua rotina, né, de acordo com a rotina dos seus clientes. Mas tem que tentar fazer esse equilíbrio da vida pessoal e profissional. Aproveitar os momentos de lazer. Ah, não vou porque eu tenho que trabalhar. Não vou na festa da família porque eu tenho que trabalhar. Não vou ir no cinema com o filho porque eu tenho que trabalhar. Não, tem que ter esses momentos e aproveitar. Não adianta você ir na festa com o computador e ficar trabalhando. Eu já fiz muito isso. Não faço mais. Ter um hobby ajuda você a relaxar. Comprometa-se a não deixar a sua saúde de lado por conta dos afazeres do trabalho. Então, você tem que cuidar da sua saúde. E aqui eu trouxe uma ferramenta de gestão de tarefas para ajudar a organizar e priorizar os afazeres, que é a matriz Eisenhower. Eu acho que se pronuncia assim. Alguém conhece essa matriz? Já ouviu falar? Ela é aquela matriz que você define ali o que é urgente. Aqui a minha parte administradora entrando em ação. Urgente, não urgente, importante, não importante. Tá? E aí você define algumas coisas. Ah, uma coisa que é urgente e importante. Então, você tem que fazer. Tá? Ela está ali, você tem que fazer. Uma coisa que é não urgente e importante. Você vai agendar. Que ela é importante, mas ela não é urgente. Uma questão que é urgente, mas ela não é importante. Você vai delegar. Se você tiver uma equipe, se você tiver para quem delegar, você vai delegar. Agora, se uma coisa é não urgente, não importante, você vai simplesmente deletar. Ela não é urgente, ela não é importante, porque ela está ali? Ela está ali para te atrapalhar. Ela está ali para te sabotar. Como, por exemplo, checar redes sociais. Olha o nosso problema atual. Vou dar só uma olhadinha. Aí você fica 2 horas. Aí 2 horas que você poderia estar descansando, 2 horas que você poderia estar relaxando, 2 horas que você poderia terminar mais cedo o seu trabalho, ir para casa mais cedo, ficar com a sua família. Então, usar essa matriz aí é bem interessante para você ter estratégias aí de melhora de gestão de tempo, né? E ver ali, ó, perdeu hora ali com rede social, você deixa de fazer alguma coisa para a sua saúde mental. Ah, mas eu trabalho com rede social, então você tem que ali se policiar, né, de estar ali na rede social somente pelo seu trabalho e não cair na armadilha da rede social, porque a gente cai. Tá, eu caio. A gente cai. Vou dar só uma olhadinha. Quem aqui não cai na armadilha da rede social? Que vai dar só uma olhadinha e fica 2 horas. Se entrar um meme, então já era. Vamos lá, vamos seguir aqui por conta da hora, já está acabando. E hábitos, né? A gente tem que ter hábitos para fortalecer a mente. E aí a gente tem que tentar ter esse sono adequado e regular. Por isso que aí quando o Rômulo falou que uma noite de sono mal dormida ou perdida a gente consegue. Não, a gente vai conseguir voltar regularizando
o sono, mas a gente não vai ter aquela noite de sono reposta, digamos assim, né? Uma alimentação saudável com alimentos, né? Verduras, vegetais, frutas, isso tudo aí a gente sabe, né? Atividade física regular. Aí aqui tem que conversar, né, com o seu médico para ver, porque aqui a atividade física regular a gente fala de impacto leve a moderado. Porque num impacto muito alto, né, de alto impacto, aumenta o cortisol, tá? Porque ali o corpo precisa de energia. E o cortisol, ele gera energia para o corpo, né? Lembra lá do que a gente falou lá que eu passei para vocês. Então, assim, uma atividade regular, de leve a moderado impacto, para também não botar esse cortisol lá em cima o tempo todo. Fazer mindfulness ou meditação, né? E aí você controla a respiração, você limpa a sua mente, isso daí é um hábito muito bom, tá? Para poder regular, isso daí regula ali os hormônios, regula os neurotransmissores, né? E isso é bom para fortalecer ali a sua mente quando você tiver que enfrentar desafio, tiver que enfrentar alguma coisa estressante, você está ali com o seu corpo equilibrado, você volta ali, faz uma respiração, naquele momento aí você regula tudo e volta. E fazer psicoterapia, todo mundo tem que fazer psicoterapia, seja uma psicoterapia em grupo, seja individual, seja terapia de casal, terapia de família. Isso é muito bom, porque a gente precisa colocar para fora as nossas questões, né? Quando eu falei para pegar o papel e anotar, a gente precisa colocar para fora e não guardar, que é mais uma coisa para a gente ter na nossa mente, daqui a pouco do nada volta, fica lá remoendo, e aí você está gastando energia, você está vindo pensamentos negativos, e aí se você não souber lidar, e a psicoterapia te dá estratégias para isso, tá? Para você lidar com essas situações, para você entender melhor as situações, de repente você está com um prisma ali que está embaçado, você não está vendo direito, você está fazendo uma interpretação que não é. Então é importante você saber lidar com a psicoterapia aí, né? A terapia, psicólogo, terapeuta, hipnoterapia, tudo ajuda bastante. E agora vamos para a nossa atividade prática aqui. Escrevam aí para vocês um hábito que vocês podem implementar imediatamente para melhorar a sua saúde mental. O que você pode melhorar no seu hábito? É o seu sono? Pode dormir um pouco mais cedo? Começar a fazer uma atividade física realmente, não deixar para o começo do ano como anotação lá da promessa de ano novo. Fazer uma meditação, mas eu não tenho um lugar, não tenho... Não, meditação, agora a gente tem aí vários aplicativos de meditação, entra no YouTube, tem áudios de meditação. Acordou, está ali no seu quarto, vai para um outro lugar, no banheiro. O banheiro é um lugar super privativo, você está ali no banheiro, tomando banho, ouvindo aquela meditação ali, já faz um ganho ali para o seu dia, tá? Melhorar a alimentação, escrevam aí o que vocês podem, assim, melhorar um hábito para implementar, assim, imediatamente. É bom fazer esse exercício e ver se você realmente vai implementar esse hábito para melhorar a sua saúde mental. A rede de apoio é sempre importante, né? Você ter o apoio de mentores, amigos empreendedores, grupos de empreendedores como Baixada Hub, onde você, né, divide aí as suas questões. Isso é muito importante, porque ali são pessoas que estão no mesmo nível que você, na mesma situação, às vezes enfrentando os mesmos problemas e dali saem soluções, né? E profissionais da saúde mental, né? Não deixar de procurar também. Os psiquiatras não tenham questões com psiquiatra, não tenham, como é a palavra, preconceito com psiquiatra. A gente também trabalha com a psicoterapia. Eu tento ao máximo não trabalhar com a medicação, né? Quando é possível, tem casos que não, mas não tenho preconceito com os psiquiatras, né? E ali entram os profissionais de saúde, psicólogos, terapeutas, todos podem te ajudar aí na saúde mental. E sempre lembrar que não é sinal de fraqueza pedir ajuda, mas sim de inteligência, né? Se você está percebendo algum sinal de alerta, que você está percebendo que você não está bem, você tem que pedir ajuda. E ali tem, você tem que ter uma rede de apoio, você tem que ter um mentor, você tem que ter amigos que estão na mesma condição que você, que fazem parte do mesmo ciclo, né, do trabalho. É o grupo de empreendedor, como a gente está aqui no Baixada Hub. E nós, profissionais de saúde, também. Não esqueçam de nós. Às vezes nós somos os últimos a serem contactados e às vezes a questão já está bem grave.
Concluindo aqui a nossa apresentação, a saúde mental, então, ela impacta diretamente na produtividade, na tomada de decisão e nos relacionamentos, né? Como a gente viu. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do caixa, e isso daí, né, do caixa da empresa, isso daí muitas vezes a gente só pensa ali no marketing, a gente só pensa na gestão de vendas, na gestão do financeiro, no comercial, mas a gente tem que pensar na saúde mental, e aí o Baixada Hub está vindo aqui, ó, pensando na saúde mental de vocês, ao me convidar para fazer esse hot set aqui. Então, valorize o Baixada Hub, o grupo que vocês estão participando, que a gente participa, que é top demais. Investir em sua mente é investir no seu negócio. Primeiro tem que começar por você. Pequenas mudanças hoje podem gerar grandes resultados amanhã. Né? Então, aquela prática ali, anota um hábito que você já pode mudar agora de imediato. É uma pequena mudança hoje, mas amanhã ela vai gerar um resultado enorme para você. O que você faz hoje para cuidar da sua mente define seus resultados amanhã, né? Ratificando ali aquela frase anterior, e comprometa-se com uma ação prática ainda hoje. E uma pergunta que eu vou deixar aqui para vocês refletirem é: quem é a pessoa mais importante da vida de vocês? E aí vocês depois pensam e reflitam sobre essa pergunta. Quem é a pessoa mais importante da vida de vocês? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha sido cansativo, embora teve aquela parte, né, biológica, química, que é um pouquinho mais pesada, mas espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, né? Eu fiz com todo carinho essa apresentação para vocês, para trazer de uma forma mais leve possível. Espero que tenha ajudado todos aí a esclarecer e conseguir aí ajudar vocês na saúde mental de vocês, para vocês conseguirem resultados melhores e maiores. Também bem-estar na vida profissional e também pessoal. Obrigada. Aí estão os meus Parabéns, contatos. Beli. Parabéns pelas explicações. Assim, são coisas que realmente eu nunca tinha visto, não sabia, não tinha parado para pensar. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa, fica à vontade. Vê aí que está o Marcelo aí com a gente, o Rômulo. Fiquem à vontade, galera. Fiquem à vontade para falar, perguntar, opinar. Esse é o momento. Sibeli. Sim. Oi, Paulo. A prática esportiva auxilia? Sim, a prática esportiva, sim. Você faz alguma prática esportiva? Qual que você faz? Faço. Eu gosto de correr. Correr, sim. E aí, ali naquele momento, como eu falei, né? A corrida ela já está ali num alto impacto mais, né? Precisa de muita energia. Mas ali você vai o quê? O cortisol vai ser liberado para você ter energia para correr, senão você não vai conseguir correr. O ideal e o perfeito funcionamento do corpo é após essa corrida, o seu corpo voltar aos níveis de cortisol normal, tá? E ali você ganha em outras coisas, né? Você ganha no cardio, que aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua pressão arterial, mas o importante é que tudo depois retorne, tá? Faz bem sim, estando tudo controlado. O que não pode é uma pessoa que está com cortisol elevado, a pressão arterial já elevada, fazer exercício de alto impacto, porque ela vai manter isso alto ali por mais tempo. Todo dia a pessoa corre, ela já está com esses níveis aumentados, ela tem que regular isso. Então, primeiro ela vai voltar para fazer uma atividade mais leve ou de moderado, para poder regular esses níveis, e não, porque senão ela vai estar mantendo alto uma coisa que não é para manter, né? E aí vai piorar em vez de melhorar. A questão do sono, uma dúvida que eu tenho, né? Quanto mais, não vou dizer velho, né? Mas com mais idade, né? Diminui a quantidade de sono. Ok, então. Diminui. Então, realmente diminui, né? Diminui. Eu não acreditava nisso. Minha mãe falava, e eu falava, não, mãe, não é possível, porque eu nova e minha mãe um pouco mais de idade, a diferença de 20 e poucos anos. Falei, não é possível, mãe, eu tenho tanto sono. Ela, não, você vai ver. E agora, assim, um pouco mais de idade, eu vejo que eu já tenho essa diminuição no sono. Eu preciso de menos horas para dormir, para poder descansar. Caramba. Isso é real. Normal, e aí normal. E eu não entendi a minha vizinha.
que acordava às 4 horas da manhã, 5 horas, para lavar roupa. Eu falei, meu Deus, o que a senhora está fazendo 4 horas da manhã acordada? Ela, minha filha, eu não tenho mais sono. Eu falei, meu amor, vai dormir. Às 4 horas da manhã para lavar roupa. Eu falei, não acredito. Mas sim, diminui, a nossa quantidade de sono diminui, infelizmente. Não sabia. Ó, Marcelo te agradeceu aí pelo conteúdo. Te deu os parabéns Obrigada, aí. Marcelo. Obrigada. Agradeci aqui no comentário e também no celular dela, no WhatsApp dela. Parabéns, Sibeli. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Marcelo também, gente. Quem quiser ainda também. vou fazer o curso do Marcelo, isso, Marcelo. Um dia que teve aí eu ia, só que teve outra coisa para eu fazer que apareceu de urgência, mas eu vou lá no curso, o Marcelo Nel do Financeiro, da curso Quem de quiser Financeiro. um mentor aí também, Marcelo, ó, como a Sibeli falou, pode ajudar. O cara é fera. Mentor financeiro. Aproveitar essa Sibeli, você falou uma coisa que é interessante sobre a mente, né? Que ela não sabe o que é real, o que não é. E às vezes a gente se envolve em uma programação tão que faz tão mal ao nosso cérebro, por exemplo, tudo que a gente vê, tudo que a gente participa, que às vezes não está te ajudando, só está levando o seu cérebro a entender que aquela realidade ali é a real. Só ver notícias, por exemplo, de tragédia, quem gosta de quem só vê. Exatamente. Sim. Isso daí gera padrão de pensamento. Lembra que eu falei que a gente tem que mudar padrão de pensamento? Se você só vê notícia ruim, tipo aquele canal de televisão, como é que é o nome do rapaz que só dá notícia ruim? Ele é super famoso, todo mundo gosta, e ele só dá notícia ruim. Datena. Tino Júnior. É o Datena. Tem Datena, essas reportagens sensacionalistas que ficam um dia todo para mostrar uma coisa que aconteceu, você te prende ali, né? E ali a pessoa que está acostumada a ver isso, para gerar um transtorno de pânico, em 2 minutos, se ela tiver um gatilho, ela vai ter um transtorno de pânico. Daqui a pouco ela não está querendo sair de casa, porque ela só vê isso, ela não vê mais nada. Ela só vê tiroteio, ela só vê que mataram 5, ela só vê. Isso é tóxico, né? A nossa mente vai gerando aquele padrão de informação que ela vai absorvendo. E aí é da mesma forma. Isso é tão real, Sibeli. Pode falar, Ismael. Isso é tão real, por exemplo, teve um período curto, assim, que a minha filha, ela tem 2 anos, e ela começou a ver um vídeo, era um vídeo no YouTube de um gatinho, que ele ficava triste com as coisas que aconteciam na vida dele, ela começava a chorar com o vídeo. Eu falei, peraí, isso não é normal. Toda vez que ela via, ela ficava muito triste com aquilo, e todo o desenho, a chamada do desenho era o gato ficando triste com tudo que acontecia no decorrer dele, e ela estava ficando daquela forma. Exatamente, funciona. E as crianças são mais suscetíveis ainda, né? Porque a criança está ali em formação, a criança realmente não sabe o que é real do que é imaginário, tanto é que tem a questão aí dos super-heróis, das princesas. Então, para a criança, realmente ali é o gatinho, o gato fala, para a criança o gato fala, para a criança o cachorro fala, né? Porque ela vê no desenho. E ela não sabe diferenciar, né? Ela vai aprendendo depois com o tempo que o cachorro da casa dela não fala. Mas o cachorro da televisão fala. Oi, Marcelo. A gente está a gente vive no país do futebol, né? Sim. E eu não vou fazer uma pergunta que parece engraçada, mas não é. Quero resposta técnica sua. Imagina uma pessoa que torce muito para um time, esse time perde com frequência e aí é rebaixado e tal. Não é uma brincadeira, é sério mesmo. Como que faz para uma pessoa dessa, já que aumenta o cortisol, essa pessoa está sempre estressada, revoltada, chateada, porque a notícia ruim é só não assistir, né? É só não ligar lá o Tino Júnior, não ligar lá o Datena. Mas no time de futebol, por exemplo, o cara mais perde do que ganha. Como é que resolve isso? Então, aí, pelo que você está falando, eu já penso no lado do fanatismo, né? Porque para a pessoa deixar o futebol, né? Uma coisa que é né? Ali você tem ali o seu time. Eu sei que a gente está aqui no Brasil, que é o país do futebol, a gente tem muito disso,
Mas aí tem que ter uma linha, né, limite ali do fanatismo para o torcedor saudável, né? E aí, quando já entra no fanatismo, ele deixa isso daí, né, agir dentro da mente dele. E aí ele traz o corpo reage dessas formas. E aí ele pode fazer coisas que... Não sei se eu entendi direito a sua pergunta, se era isso que você queria saber. Porque, assim, o fanatismo pode levar à violência, pode levar... É o que acontece, né? É o que acontece. De uma pessoa que ela eu, por exemplo, eu me emociono muito quando estou torcendo pro meu time. Então eu grito e tal, não sei o que e tal. Mas o meu time, graças a Deus, não perde com frequência. Então, eu atendo pessoas aqui que aí ela está num nível de emocional muito baixo. Lógico, eu não entro por esse caminho, mas eu tive um caso de uma pessoa que estava muito mal emocionalmente, o time dela foi rebaixado na época e tal, e aí isso estava influenciando no casamento, porque, enfim... Mas aí, sim, influencia. Influencia em tudo, né? Porque aí é o padrão, ela já entra naquele padrão, e aí aquilo ali é tão importante para ela, né? O time de futebol, e aí o time só perde. E aí é rebaixado. E aí acaba tendo zoações de familiares, de amigos, né? E ela é tão fanática, Imagina, rebaixado 4 vezes, aí ninguém aguenta. Aí ninguém aguenta. Assim, na minha opinião, é só mudar de time. Então, é a solução que eu também... Muda de time. Eu acho que tem vaga no que vence mais, eu acho que tem vaga, né? De repente a gente faz uma seleção aí para ver se dá para o pessoal entrar. Ainda bem que ninguém aqui nesse grupo torce para esse time. Ele vai dar uma receita de mudança de time para o Marcelo. Prescrever dois jogos do time que está ganhando por dia. No final, não deu gente, certo. Alguma outra dúvida? Vocês querem tirar com a Sibeli? A gente já acabou o nosso horário, senão eu vou estar finalizando aqui a nossa reunião de hoje. Queria agradecer a Sibeli, obrigado pelo conteúdo. Se possível, compartilhar esse material lá no grupo, seria bom. Obrigado, pessoal, pela participação. É muito bom ter vocês aqui. E a gente quer que tenham conteúdos realmente que a gente possa aprender, não só superficialmente, né? Eu sei que a Sibeli trouxe ali muitos termos técnicos que me fizeram pensar em coisas que eu não tinha pensado. E é isso que a gente quer trazer aí nas nossas reuniões. Obrigado, Sibeli. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigada. Boa noite a todos. Se quiserem, dê a opinião lá no grupo, agradeçam a Sibeli. Muito obrigado por Parabéns, Sibeli. Obrigada, gente. Fica aí a minha questão aí com o Ismael, eu sempre falei, né, com o Ismael, com o Eduardo. Tenho a intenção aí, de repente, da gente formar um grupo de terapia mesmo, de empreendedores, isso é importante, né, como aquela rede de apoio. A gente, de repente, né, estruturar, assim, é uma coisa bem crua ainda, né, mas, de repente, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, a gente fazer... que a gente troca, né, a dor de um é a dor do outro, e aí um tem uma estratégia, outro tem outra, e a gente vai consegue aí fazer um trabalho legal para a gente ter esse momento de troca, mas sem a pressão de ali, não, eu tenho que fazer uma venda, eu estou aqui para fazer um network para fazer uma venda, não, a gente vai estar ali para cuidar da nossa saúde mental e um ajudar o outro. Gostei, Sibeli. Gostei, vamos pensar. Vamos conversar sobre. O Baixada Hub cuidando da saúde mental dos seus empreendedores. Boa. Tchau, gente. Obrigado aí. Tchau, gente. Boa noite. Parabéns. Obrigado pela participação, tá? Tchau. Uma boa semana para todos. Igualmente.